Olá, eu sou a doutora Mariana, médica apaixonada por emagrecimento, saúde metabólica e longevidade. Seja muito bem-vindo ao O que o espelho não vê, porque saúde vai muito além da aparência. Por trás de cada corpo existe uma história, hábitos, emoções, hormônios, metabolismo e escolhas que impactam diretamente a qualidade de vida. Aqui vamos conversar sobre tudo aquilo que realmente transforma a saúde, com ciência, informação de qualidade e convidados que podem fazer a diferença na sua vida. Vamos juntos? Existe algo em você que vai muito além do espelho. O que o espelho não vê? Quando falamos em saúde, não estamos falando apenas de não ter uma doença. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Isso significa que cuidar da saúde vai muito além de tratar sintomas. Envolve qualidade de vida, funcionalidade e bem-estar. Hoje nós vamos falar justamente sobre um dos pilares mais importantes da saúde, a saúde cardiometabólica. Recebo diariamente pacientes preocupados com colesterol, pressão alta, diabetes, excesso de peso. Mas a verdade é que esses fatores raramente aparecem isolados. Eles costumam caminhar juntos e aumentam de forma silenciosa o risco de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares. Para nos ajudar a entender como prevenir esses problemas e o que realmente faz diferença na prática, eu tenho o prazer de receber o Dr. João Daniel, meu irmão e um excelente cardiologista. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado pelo convite. Deixa eu beijar a tua mão. Obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, né? E te parabenizar por toda a preocupação e todo o engajamento que você está tendo de promoção de saúde, não só aquilo que é conversa dentro do consultório, né, com os pacientes, mas levar mais informações. Acho que isso é muito válido. A gente sabe que muitas vezes o paciente fica inibido de algumas perguntas, né, mais descontraídas dentro do consultório, algumas informações que de uma forma que chegue até eles, isso é muito importante. Obrigada, João. Que honra ter você aqui comigo hoje. Isso, prazer é meu. João, vamos falar um pouquinho da síndrome metabólica, né? Que ela é uma doença, uma comorbidade muito atual e que ela realmente é um fator que modifica a qualidade de vida e a sobrevida dos nossos pacientes. O que é a síndrome metabólica? A gente tem que pensar, claro, sempre na prevenção primária, principalmente no risco cardiovascular, né? Pensar do infarto e tudo isso, que eu acho que é o tema mais relevante para a gente abordar, né? A síndrome metabólica ela é um conjunto de fatores, né? Que pode, somando entre eles, a gente, claro, vai entrar em termos técnicos, né? Mas pode levar, sim, ao risco, é um risco complexo, né? E se a gente for pensar não só no infarto, mas também no AVC, né? Dentre eles, a circunferência abdominal, o aumento de triglicérides, o HDL baixo, né? A hipertensão, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados e é o que você falou, são doenças e sinais silenciosos, né? Então, o colesterol alto dá sintoma? Não dá sintoma, né? A pressão alta dá sintoma? Na grande maioria das vezes, não dá sintoma. Então, a pressão alta ela pode levar a um sintoma quando já tem o dano de uma forma secundária, né? Principalmente dos órgãos-alvos. Se a gente for pensar na parte oftalmológica, na retina, na doença renal. Então, assim, ele pode sim desenvolver alguns sintomas. Mas esse é um grande desafio nosso, né? Então, tratar esse conjunto de fatores, né, de doenças, para tentar inibir ou interromper o desfecho, que no caso é um infarto ou um AVC. Perfeito. João, você falou sobre o HDL, que é o colesterol bom. Como é que as pessoas em casa podem aumentar o HDL, que a gente sabe que é um fator protetor para as doenças cardiovasculares? Como é que a gente melhora o HDL das pessoas? Alimentação, acho que a gente, né, tem que falar muito sobre. Claro que o componente genético, cada vez ele fica mais evidente, né, em estudos em relação à dificuldade para um controle tanto do HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol ruim, né?
Mas acho que, se a gente for pensar assim, responder de uma forma rápida, alimentação e atividade física, né? Eu acho que esse conjunto nunca vai sair de moda para esse controle. Exatamente. Uma dica prática para quem está em casa é focar nas gorduras boas, né? Então, ali no ômega 3, no azeite de oliva de boa qualidade, no abacate, que é excelente, né, para produzir, para dar para a pessoa essa parte da gordura boa, isso é fundamental também. O João Daniel também citou a parte da circunferência abdominal, né? Que ela é um preditor super importante de saúde metabólica. Exato, a resistência à insulina, né, pensando na circunferência abdominal, e o que é preconizado, né, no homem abaixo de 94 centímetros e na mulher abaixo de 80 centímetros. De 80 centímetros, que é uma coisa super prática e fácil de fazer em casa com uma fita métrica, que ali a gente já consegue ter em mãos um preditor de saúde metabólica. Exatamente. Né? João, é possível uma pessoa ser magra e correr risco cardiovascular? Com certeza. É claro que nós não estamos falando só no infarto. O próprio infarto, que é sempre correlacionado à obesidade, colesterol alto, triglicérides alto, também uma pessoa magra pode infartar, né? Porque se a gente for falar por exemplo, um diabético, um paciente diabético não controlado, ele aumenta de 4 a 5 vezes a chance de infartar, né? Um paciente dislipidêmico, com colesterol elevado, quantos pacientes que a gente tem, quantas pessoas que a gente conhece que têm um colesterol elevado e também já tiveram, né, infelizmente, foram eventos, desfechos até ruins em relação ao infarto. Então sim, pessoa aparentemente, o fenótipo de uma pessoa magra pode sim infartar e pode ter todas essas alterações que nós estamos falando, hipertensão. A medicina ela avança muito no estudo genético, né? Então a gente tem vários exemplos para a gente falar sobre isso também, mas pode infartar, mas não vamos falar só do infarto, vamos falar de outras doenças cardiovasculares, né? Ou cardiológicas. Isso. Né? Contrações hemodinâmicas, que um paciente magro, rígido, pode ficar vulnerável. Que muitas vezes também são doenças que não têm sintomas. Se a gente for falar de doenças valvares, muitas vezes pode manifestar, ele nasceu com uma alteração congênita, com aquela doença valvar, e a manifestação hemodinâmica ele pode ter, né, na terceira, na quarta década. E até então não saber. E entre outras doenças, né? Doenças estruturais, do próprio músculo cardíaco, né? Eu tenho uma doença cardíaca, a gente pode um dia falar um programa só disso, mas é uma doença complexa, rara, e nunca tive sintoma, né? Então, assim, eu sempre fiquei exposto, né, por não ter sintoma. Então, acho que uma avaliação complexa, multidisciplinar, ela é importante. A gente não coloca como principal importância o cardiologista, ou pneumologista, ou clínico, ou nutrólogo. Eu acho que essa alteração complexa ela é de suma importância. Uma transformação nunca acontece apenas por fora. Por trás de cada mudança existem escolhas, dificuldades, persistência e uma história que merece ser conhecida. Agora, vamos acompanhar o relato de alguém que decidiu cuidar de si, encontrou uma nova forma de viver. Está começando o quadro Eu como Reflexo. Oi, meu nome é Selma Bilac Pinotti, eu sou mãe e paciente da doutora Mariana. Eu estou muito feliz com o meu resultado, eu perdi 40 quilos com saúde, fazendo atividade física como eu sempre gostei, e eu estava assim muito debilitada, com muita dor na coluna, não conseguia fazer o que realmente eu gostava de fazer, que minhas atividades, minhas caminhadas, minha musculação, e eu estou muito mais disposta, muito melhor, com muita saúde, graças a Deus. Eu tenho histórico na família de infarto, de problema cardíaco, e eu estava com muito medo. Eu quero ver meus netos crescerem, se formarem, e eu estava muito, muito debilitada e com colesterol alto, triglicérides, e tudo melhorou, graças a Deus e graças ao tratamento que eu fiz com a minha filha, com a doutora Mariana. Eu recomendo muito esse tratamento, só
me trouxe benefícios, eu me incentivei a cada vez mais fazer atividade física, não sinto mais a dor que eu sentia na coluna, estou muito bem. E com isso, o meu marido também fez o tratamento e graças a Deus perdeu 18 quilos. E nós estamos muito felizes com isso. Existe algo em você que vai muito além do espelho. O que o espelho não vê. A INSA TV Communication conecta conteúdo, transmissão e visibilidade para marcas, histórias e pessoas em toda a região. Levamos informação para Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e muitas outras cidades, com jornalismo, entrevistas, saúde, cultura, podcasts e eventos. A INSA TV aproxima sua marca de públicos reais com credibilidade e presença. Entregamos conteúdo profissional para TV, YouTube, redes sociais e eventos ao vivo. Para empresas, profissionais e projetos, a INSA TV é mídia, conteúdo e estratégia em uma só comunicação. INSA TV Communication. Transmitindo emoção. Gerando visibilidade. Existe algo em você que vai muito além do espelho. O que o espelho não vê. Estamos de volta ao nosso O que o espelho não vê, com o Dr. João Daniel, cardiologista. João, a gente falou um pouquinho sobre colesterol, os riscos de infarto, os riscos cardiovasculares. E eu queria falar um pouquinho sobre a estatina. Existe um mito, né, sobre as estatinas que muitos pacientes muitas vezes chegam no meu consultório e param de usar por conta própria porque eles têm medo de que a estatina reduza a testosterona, já que a estatina mexe com o colesterol, que é o precursor da testosterona. Eu queria que você falasse um pouco da importância do uso das estatinas quando bem indicado. Ótimo, tanto como prevenção primária e prevenção secundária, né? Então, na prevenção primária, né, um paciente com colesterol elevado, né, que tem um risco considerável, onde que é prescrito a estatina. E claro, sempre associado um ajuste alimentar, né, e atividade física. Mas a estatina, ela pode dar um efeitinho colateral, dor periférica, né, mialgia, que é aquela dor muscular. Então o paciente muitas vezes abandona esse tratamento da estatina, não só também o exemplo que você deu em relação ao precursor da testosterona. Mas é importante manter a estatina, porque a estatina não tem só o efeito de abaixar o colesterol, ela tem um efeito anti-inflamatório endotelial. Então vamos imaginar associado com uma alimentação também preconizando alimentos anti-inflamatórios ou tudo isso, ajuda até nessa dor. Então ao invés de a gente suspender a estatina, a gente pode otimizar a alimentação desse paciente, né? E claro que você vai falar muito melhor do que eu, em relação de alimentos anti-inflamatórios para diminuir minimizar essa dor, né, periférica que tem. Mas é importante, né, desmistificar. A estatina ela é um componente importantíssimo. Vou dar outro exemplo, um paciente que já teve um infarto, que já foi submetido a uma angioplastia, que é onde colocou o stent, né? Esse paciente ele tem que fazer uso de estatina para sempre, né, antiagregante para sempre. Então não pode suspender. João, atividade física entra como um fator de prevenção para as doenças cardiovasculares? Muito, cada vez mais, né? O que a gente preconizava tantos minutos semanais, no que era falado entre 150 e 300 minutos semanais, né? Semanais, hoje a gente tem que atingir mais a proximidade aos 300 minutos semanais. Perfeito. De aeróbico do que esses 150 minutos do que antes já mostrava benefício, né? E vamos falar, você, né, até abriu o programa falando em relação da classificação, o que é saúde, né, que simplesmente Exato. Não é uma ausência de doenças. A atividade física ela é muito relacionada a tudo isso, né? Sim, até a saúde mental, né? O bem-estar social, físico, mental, a rotina, então é muito importante. E uma coisa interessante da atividade física, tá? É a rotina da atividade física. Perfeito. Não fazer aquela atividade física só aos finais de semana, porque isso pode até aumentar risco cardiovascular. E a atividade física, hoje, a gente consegue individualizar, baseado até em protocolos, em relação até pacientes cardiopatas, né? Pacientes com doenças severas cardiológicas. Existe um braço muito grande da cardiologia, que é a reabilitação cardíaca, né? Nada mais também de uma atividade física prescrita para aquela patologia, né?
ou aquelas comorbidades cardiológicas que esse paciente tem, ou aqueles comprometimentos já cardiológicos que esse paciente tem. Até porque o coração é um músculo. Sim. Né? E quando ele está sendo ali oxigenado, quando ele está sendo trabalhado, ele também vai ter uma melhor função. Ganho funcional. Exatamente. Ganho funcional, a gente falou de VO2, né, a parte respiratória, tudo isso. Então, a gente consegue, sim, grandes benefícios com atividade física. Sim. Em todas as etapas de tratamento ou prevenção nos âmbitos de doenças cardiovasculares. Você citou o VO2 máximo. VO2 máximo, ele tem sido cada vez mais falado e discutido, especialmente na medicina da longevidade, porque ele é a capacidade cardiorrespiratória, ele nos dá a capacidade cardiorrespiratória. Existe um exame que mede isso, né, João? E que, na verdade, ele seria indicado para todo paciente acima dos 40 anos? Seria fantástico, né? Seria um cenário maravilhoso. Todo paciente acima dos 40 anos de idade ser submetido a um exame de ergospirometria, né? E se a gente for individualizar, o paciente vai ser submetido a uma cirurgia complexa, seria importante esse exame, né? Porque um exame, se a gente for entender o que ele vai investigar, por exemplo, de coronariopatia, ele consegue benefício, correlacionando com a parte metabólica, endócrina desse paciente, a gente consegue ver. Olha que interessante, você falou da parte de longevidade, de prevenção, mas esse exame da ergospirometria, não só pelo VO2, mas ele é um exame até indicador, né? Ele é o padrão ouro para classificação até do paciente ser submetido a um transplante cardíaco. Então, realmente, é um exame fantástico que, vamos falar assim, um cenário ideal, seria importante, todo jovem aí acima de 40 anos ser submetido a esse exame. E até pensando também nas zonas de treinamento, né, pensando em prevenção, atividade física, prescrição de atividade física, a gente falou da reabilitação cardíaca, mas não só doenças cardiológicas, outro tipo de doenças metabólicas, pulmonares também, seria um exame fantástico para a gente avaliar antes de prescrever uma atividade física também. Perfeito, porque a gente trazendo isso para o nosso mundo real, não é difícil otimizar o VO2 máximo, melhorar a nossa capacidade cardiorrespiratória. Existem algumas zonas de treinamento, né? A gente melhora o VO2 máximo como? Mantendo um treinamento ali em torno de 40, 50 minutos na zona 2. O que significa a zona 2? É onde a gente consegue fazer, por exemplo, uma caminhada um pouco mais acelerada, que a gente ainda consegue falar, mas se sente um pouco cansado falando. E esse exame ele consegue individualizar o que é a zona 2 da doutora Mariana, do paciente X ou Y, então por isso que é importante. É a individualização da prescrição. Sempre. E sempre pensando nos riscos e nas doenças que aquele paciente já tem, para a gente poder melhorar a qualidade de vida dele sem colocá-lo em risco. Uma mudança verdadeira não começa no espelho. Ela começa na forma como pensamos, escolhemos e agimos todos os dias. Chegou o momento de aprender uma atitude prática que pode ajudar você a construir uma nova rotina. Está começando o quadro Leve para a Vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já reparou que toda vez que você fala que nunca mais vai comer chocolate, parece que é só o chocolate que fica na sua cabeça o tempo todo? Parece até que tua cabeça está fazendo birra, não é verdade? E sabe por que isso acontece? Porque o cérebro humano não lida bem com restrições. É como se alguém te falar, não pensa num elefante rosa. Qual é a chance de você não conseguir pensar? Aposto que agora você já está pensando. Então, com a comida é a mesma coisa. Quando você diz que nunca mais vai comer determinado alimento, ele ganha uma importância enorme para o seu cérebro. E aí o que acontece? Você fica restringindo, pensando mais naquele alimento do que deveria, até chegar um momento que você não vai conseguir resistir. E nesse momento, a chance de você exagerar é enorme. Por isso, duas pessoas podem comer um alimento de duas maneiras extremamente distintas. A primeira pode comer esse alimento e pensar, nossa, que delícia, matei minha vontade. Enquanto a outra pode pensar, meu Deus, eu falhei na dieta. E quando você pensa, falhei na dieta, entra um ciclo de culpa e provavelmente de exagero. Por isso que toda restrição pode sim gerar uma compulsão. E isso não só na alimentação, em outras áreas da vida também.
Uma vez que o cérebro humano não se dá nada bem com as proibições, a gente entende que o processo de emagrecimento, que não é linear, não vai se beneficiar de restrições, e sim de boas escolhas ao longo do processo. Entender que você pode comer de tudo não significa que você vai comer tudo o tempo todo. Quando você tira os alimentos dessa área de proibição, de restrição para o seu cérebro, a comida deixa de ter um peso tão grande na sua vida. E isso beneficia muito a nossa relação com a nossa alimentação e, consequentemente, o processo de quem está em emagrecimento. Restringir nunca é a melhor opção. Existe algo em você que vai muito além do espelho. O que o espelho não vê? Aquilo que escolhemos colocar no prato também influencia nossa saúde, nossa disposição, nossa mente, nossa aparência e a forma como envelhecemos. Agora vamos falar sobre alimentação de uma maneira simples, prática e possível para a rotina. Está começando o quadro De Fora para Dentro. Fruta engorda? Você já deixou de comer banana, uva, manga, melancia porque alguém disse que essas frutas engordam? Eu tenho uma coisa para te dizer: não existe fruta proibida para quem quer emagrecer. É verdade que algumas frutas têm mais carboidrato do que outras. A banana tem sim mais carboidratos do que um morango, mas isso não significa que ela não pode estar incluída na sua alimentação. O que faz uma pessoa ganhar peso é o excesso de calorias ao longo do tempo e não uma fruta isoladamente. Na verdade, as frutas são excelentes aliadas ao emagrecimento. Elas são ricas em fibras que ajudam no funcionamento do intestino, controlam a saciedade, ou seja, reduzem aquela vontade de beliscar, além de vitaminas, minerais, antioxidantes que são essenciais para a nossa saúde. Outro ponto importante é que quando incluímos frutas na nossa alimentação, na maioria das vezes ela entra no lugar de alimentos ultraprocessados, bolos, pães, biscoitos, bolachas, que são muito mais calóricos e contêm menos nutrientes. Então, pare agora de ter medo de comer frutas. Tenha medo de quem faz terrorismo nutricional. Existe algo em você que vai muito além do espelho. O que o espelho não vê? Estamos de volta e já vamos começar com um bate-bola. Doutor João, quem faz academia não infarta? Mito ou realidade? Mito. Pode infartar. Claro que a academia, uma atividade física, se a gente for pensar em relação de uma prevenção, esse paciente ele já está sendo dentro dos componentes de prevenção à atividade física, mas sim ele está, porque o infarto ele é multifatorial, né, Mar? Então ele tem um risco genético, ele tem outros riscos associados. Dos hábitos, né? Isso. O próprio cigarro é um grande fator de risco para infarto. Exatamente. Então é um mito, mas claro que ajuda na prevenção por ser uma atividade física. Colesterol normal significa baixo risco sempre? Não, tudo que é sempre não é bem assim, a gente tem que relevar. Mas claro que, se a gente for pensar a dislipidemia, né, que é essa irregularidade no colesterol, né, ele é um paciente mais vulnerável e tem um componente de risco bem relevante, tá? Se a gente for comparar com cigarro, com diabetes, a dislipidemia ele é um risco muito relevante, mas sim o paciente pode infartar com o colesterol normal. Jovens não infartam? Pode infartar, tá? Também componente genético. Isso a gente pode até aprofundar um pouquinho mais o assunto, pensando até a anatomia coronariana, tá? Não só da fisiopatologia da doença aterosclerótica, mas também da anatomia coronariana. Jovem, que tem uma predisposição, uma doença genética, anatômica, pode infartar sim. E a gente vê também, João, alguns jovens com quadro de morte súbita, atletas, né? O que acontece ali? E esse é um problema, que muitas vezes esse paciente, ele morreu, né? Teve uma morte súbita e é classificado como um infarto, né? Um infarto agudo do miocárdio.
mas não necessariamente. Pode ser outras doenças cardiológicas, estruturais, genéticas, congênitas, que esse paciente pode ter uma morte súbita. Então, o índice, ele tem vários viés em relação para a gente colocar, quando a gente levanta um número absoluto de número de infartos em jovens. Então, pode ter certeza que acho que isso realmente diminuiria muito. Claro que o jovem pode se infartar. Não é uma doença tão comum abaixo dos 40 anos, né? Mas sim, tem vários exemplos. Vários exemplos. Mulheres têm menos risco de doença cardiovascular? Mas se a gente for levantar na fase do climatério, da pré-menopausa, não, tá? Ela tem um risco relevante, né? Igual o sexo masculino também. Exatamente, porque nesse período, né, de climatério, menopausa, existe uma queda do estradiol, com acúmulo de gordura abdominal, acúmulo de gordura visceral, aumento de resistência à insulina, que tudo isso entra naquela questão da síndrome metabólica, que é um fator de risco super importante para doenças cardiovasculares. João, quem emagrece diminui risco cardiovascular? Diminui. Você acabou de falar em relação da circunferência abdominal, sobre a síndrome metabólica, né, a resistência à insulina, tudo isso pesa bastante. Né? É um fator que modificável aí, que a gente consegue realmente alterar um desfecho muito ruim. Exatamente. Dormir mal aumenta risco cardiovascular? Aumenta. Cada vez mais tem estudos comprovando em relação ao estresse, a ansiedade, a privação de sono, o sono irregular, a apneia obstrutiva do sono. A gente pode risco falar. Grande, né? De morte súbita, infarto. Isso, não só infarto, mas arritmias malignas também. A gente pode falar de arritmias como a fibrilação atrial, que ela é muito correlacionada e é uma doença pró-embólica, né? De doença tromboembólica, essa arritmia, e ela é muito correlacionada também à alteração do sono, né? E o estresse por si só, a inflamação endotelial, que é o endotélio, que é a parede de dentro do vaso, né, da artéria, que ela sofre uma inflamação, né, e uma alteração, principalmente no estresse contínuo. Isso, pelo próprio aumento do cortisol, que é o hormônio modulador do estresse, da privação do sono. Exatamente. Né? Doutor João Daniel, se você pudesse dar um conselho para o pessoal de casa que quer chegar aos 80, 90 anos com saúde, sem pressão alta, o que você diria? Eu vou chover no molhado aqui, vou falar da atividade física, né? Porque o que a gente tem que deixar claro é que a atividade física ela é prescrita de uma forma individualizada e deve ser de uma forma individualizada também. Eu não posso submeter a um paciente que tem uma alteração no joelho, o teu exercício vai ser subir 100 degraus de escada. Não, claro que não. Mas então a atividade física, de um modo geral, tem gente que gosta de dançar, vai dançar. Tem gente que gosta de correr, vai correr. Jogar futebol, vai jogar futebol. Claro, sempre com uma segurança nessa prescrição, mas a atividade física ela é altamente benéfica em todas as fases da vida, né? E associada a todas as patologias. Nós lidamos muito com insuficiência cardíaca, que é a doença mais maligna do coração, que é um coração fraco, e mesmo assim existe indicação para o paciente fazer atividade física. Então, se a gente for falar em longevidade, se a gente for falar em relação à prevenção, acho que a atividade física ela é fantástica e também nunca vai sair de moda. Perfeito. João, obrigada. Sim. Que honra ter você aqui. Você. Foi lindo, foi esclarecedor. E finalizar com uma coisa que acho que a gente tem isso no nosso dia a dia, na nossa vida, com uma mensagem que a felicidade também faz bem para o coração. Exato, Má. A gente tem muito orgulho, eu de ser seu irmão. E eu de ser sua irmã. E pelo trabalho que você está fazendo, eu acho que está mudando a vida de muitas pessoas de uma forma tão benéfica, é tão orgulhoso para nós a gente encontrar pacientes, né, e a gente compartilhar pacientes, e quando trazem informações em relação do quão benéfico está sendo o acompanhamento contigo. Um beijo. Obrigada, foi lindo. Obrigada, fiquem com Deus, até o próximo. Existe algo em você que vai muito além do espelho. O que o espelho não vê.